Graça e paz, aqui é o Gaba, mais um vídeo, mais um conteúdo para vocês. E eu tô surpreso que a gente teve mais de um vídeo em 2 semanas nesse canal. Realmente é uma evolução que eu tive aí, e por essa eu já merecia seu like. Hoje é um vídeo mais voltado para a área da apologética, né? Uma defesa à fé cristã. Porém, todavia, embora eu ame a apologética, a defesa da fé cristã, certas defesas me cansam no nível profundo. Contextualizando. Dona Elaine, ateia que simplesmente surgiu no Instagram recentemente, atingiu aí milhares de seguidores, é uma ativista do ateísmo, bem militante mesmo. E cara, eu não me importo de ateus fazerem conteúdo, de maneira nenhuma. Inclusive eu não ligo de consumir alguns conteúdos ateístas. Não é porque o cara é ateu que vai ser completamente um babaca. Mas nesse caso aqui não é que seja ruim, é que é horrível. Ela insiste em argumentos que já foram há muito tempo rebatidos, desde que a internet é a internet, desde que a igreja é a igreja. Por exemplo, ai que não sei o que Deuteronômio manda matar. Argumentos como ai que não sei o que Deus matou 40 crianças só porque zoaram um profeta de ser careca. Ai que não sei o que a Bíblia fala que menstruação é impureza feminina. Minha gente, o próprio Pirula já falou uma vez que quando você vai apontar uma contradição bíblica, você tem que ter noção de quê? De que os cristãos leem esse livro há quase 2000 anos. Então os caras têm sim argumentos para usar na defesa dessa contradição. Nós temos aí o canal Estranha História, que é um ateu sendo extremamente cuidadoso para analisar a Bíblia. Então assim, é possível ser um ateu e ser honesto com o cristianismo. Mas agora, pega aí, bicho, Pirula, Estranha História, Leandro Carnal, e deixa de canto e traz pra mesa Antônio Miranda, Fábio Sabino, Dona Elaine e bum, você tem aí a escória do ateísmo da internet. Eu já não consigo mais falar com palavras, então bora pro vídeo, olha isso aqui. Muita gente me diz que o Deus do Antigo Testamento era cruel, mas Jesus é puro amor. Bom, essa muita gente que te falou que ele é cruel, certamente não conhece o Deus do Antigo Testamento. Ô Gabo, mas Deus ordenou tantos massacres, cara. Deus atuou em guerras, lutou em guerras, matou gente, não sei o que lá. Calma que eu já chego aí. Calma aí que eu despausei o vídeo sem querer. À primeira vista, você pode sim pensar que Deus é muito cruel no Antigo Testamento. Quando você compreende o modo que Deus se revelou ao homem e o contexto em que Deus se revelou ao homem, você percebe que não é Deus que é cruel. Mas os povos do Antigo Testamento têm culturas que, para nós do Ocidente, são extremamente cruéis em seu modo de agir. Mas vamos lá, olha só o que ela diz aqui nesse momento agora. Será que é mesmo? No Antigo Testamento, Deus ordenava guerras, dizia para exterminar povos inteiros, incluindo mulheres e crianças, e estabelecia leis cruéis. Bom, então Deus ordenava guerras, ordenava que se matassem mulheres e crianças e estabelecia leis que eram cruéis. Olha só, o erro aqui, como eu já disse, é ler a Bíblia com os olhos do Ocidente, com os olhos da modernidade. Vamos entender a cultura que o Antigo Testamento se passa. Antigo Oriente Médio, um lugar extremamente violento, até hoje é um lugar violento, e a cultura de guerra tinha umas coisas bem interessantes para a gente analisar. Você sabia que as guerras eram vistas como ordenanças divinas? Que depois da guerra, quem vencesse, a visão deles não era exatamente o exército ou o país tal que estava vencendo, mas sim o Deus daquele povo que estaria vencendo o Deus do outro povo? O fim da guerra era a decisão dos deuses. Ninguém poderia mudar, ninguém poderia questionar. E aqui entra o modo de como Deus se revelou para o povo. Deus basicamente agarrou as mãos da cultura e a utilizou para operar o seu juízo. Pense em você com seus 10 anos de idade assistindo Dragon Ball Z Kai às 2 horas da tarde na TV Band. Sua mãe mega crente aparece na hora que estão gritando Satã, Satã, Satã. E ela fala, poxa vida, moleque, te criei tão bem. E você tá aí, exaltando Satanás. Como é que você vai explicar que aquele anime não te influencia ao satanismo? E ela simplesmente desliga a TV, te proíbe de assistir e te dá uma bela de uma surra. Veja, ela te mostrou que era errado, te puniu pelo erro, mas você não entendeu o porquê aquilo era errado. Agora pensa novamente, essa mãe chega na sala, você tá ali vendo Dragon Ball, e ela ao invés de te acusar precipitadamente, ela busca entender o que você tá assistindo. Você fala, olha mãe, esse é o personagem que apareceu, não é o personagem principal.
E a história desse anime não é sobre Satã, é sobre o Goku, que é um guerreiro, tal, ele veio de outro mundo, e aqui ele luta contra o mal. Então sua mãe pensa assim, olha só que história interessante. Meu filho, eu conheço uma outra pessoa que também veio de outro mundo, viveu nesse planeta e também combateu o mal. Aí você fala, calma aí. E quem é essa pessoa? Ela fala, é Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores. Veja bem, ela buscou te entender, explicou a fé dela, e agora você pode ver o mundo de outra forma, futuramente talvez, caminhar dentro da fé de modo espontâneo. O que Deus fez com o homem foi a segunda reação da mãe. Deus entendeu a cultura em que o homem vivia, e usou da mesma para se revelar ao homem. Quando Deus mandava exércitos à guerra, e eles venciam, Deus mostrava que, diferente do que pensavam, de que deuses batalhavam entre si, na verdade não. Só havia um Deus. Esse único Deus era capaz de vencer qualquer tipo de guerra. Por isso a expressão Senhor dos Exércitos é tão presente no Antigo Testamento. Ela fala, Deus mandava que matassem mulheres e crianças. Novamente, aspecto cultural do Antigo Oriente Médio. Larga essa lupa ocidental e vem comigo. O povo de Deus matar criança é um escândalo, mas vamos lá. Grande parte desses povos eram pagãos. Em seus rituais havia sacrifício de crianças. E outra coisa, literalmente todo o povo matava cidades inteiras, incluindo mulheres e crianças. O pensamento ele era assim, os pais guerreiros passavam aos seus filhos uma mentalidade de ódio aos oponentes em guerra. E matar os filhos desses guerreiros se prevenir contra uma possível futura vingança por parte deles. Isso realmente acontecia. Se você reparar bem, Deus sempre deu muito tempo mesmo para esses povos se arrependerem. A matança não era o primeiro recurso de Deus, por não se arrependerem do pecado. Ai, Deus não aguentou o pecado e matou todo mundo no dilúvio. Bicho, 100 anos de Noé pregando arrependimento. 100 anos que ninguém se arrependeu. Mas bora prosseguir lá, né? Mas aí vem Jesus e muda tudo, certo? Errado. O próprio Jesus disse que não veio abolir a lei, mas cumpri-la. E também afirmou que não veio trazer paz, mas espada. E mais, disse que quem não odiasse pai, mãe e filhos não poderia segui-lo. Eu falo que é uma dor de cabeça do caramba. O que ela quer nesse vídeo é desmoralizar Jesus. Quem pensa que ele é bom, tá errado. E se você rejeita o Deus do Antigo Testamento, você é obrigado a rejeitar também o do Novo Testamento. Mas eu tô para te dizer que eu concordo em partes. Vamos lá. Uma vez que Deus é eterno, eu não posso pensar que ele pode mudar de testamento para testamento. Então, se eu vejo Deus de uma forma no Antigo Testamento, eu sou obrigado a continuar vendo ele da mesma forma no Novo Testamento. A questão é, a visão da Elaine está completamente errada sobre Deus. O Antigo Testamento não revela um Deus cruel, revela um Deus misericordioso, como nós já mostramos aqui. Um Deus com uma mensagem dura, sim, mas longânimo, que dá tempo ao pecador para que se arrependa. Um Deus que, assim que Adão e Eva comem do fruto proibido, não os mata imediatamente, não os pune imediatamente. Ele espera até o cair da tarde para falar com eles e assim confrontá-los. Um Deus que é tardio em irar-se, sim. Se a premissa de misericórdia for a minha lente para ler o Antigo Testamento, ela continuará sendo minha lente para ler o Novo Testamento. Ela pegou diversos trechos da fala de Jesus e criou vários pretextos para dizer: ah, Deus era mau. E Jesus é pior ainda. Distorceu tudo o que Jesus falou. Distorceu. Sem choro, sem briga. Distorceu. Ela diz, as leis eram cruéis e Jesus não veio abolir a lei, mas sim cumpri-la. E Jesus cumpriu com o seu sacrifício na cruz. Ele falou que quem não odiasse pai e mãe, até mesmo filho para segui-lo, não era digno de segui-lo. Quem amar mais o seu pai ou sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Como é que Jesus vai cumprir a lei e mandar desonrar pai e mãe? Ele diz que quem não crê nele será lançado ao fogo do inferno. Essa é a clássica resistência ateísta. Não conseguem aceitar um Deus misericordioso e ao mesmo tempo justo. Se eu passo a vida inteira pecando contra um Deus que é eterno, o castigo eterno e sem misericórdia é totalmente justo. Fora tudo que ela já disse aqui, eu faço dessas palavras as minhas. Então, se você rejeita o Deus do Antigo Testamento porque acha ele cruel, como pode aceitar Jesus, que disse ser um com ele e que compartilha dos mesmos valores? Apesar do contexto, eu faço dessas palavras as minhas palavras. Como é que você pode rejeitar o Deus do Antigo Testamento e abraçar Jesus no Novo Testamento, se Jesus é o Deus do Antigo Testamento?
Jesus disse ser um com ele, porque Deus é uma trindade. Deus é uma essência, e nessa essência coexistem três pessoas. Nós só podemos dizer que Deus é amor porque Deus é uma trindade. E não estou trazendo para o campo da teologia porque aqui eu me dou muito bem. Eu estou falando a verdade sobre Deus. Nessa trindade não existe um pai que é todo mau e um filho que é todo bonzinho. Nessa trindade nós temos um Deus que ama o mundo, um filho que ama o mundo, um Espírito Santo que ama o mundo. Jesus diz: todo aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma o lançarei fora. O Pai tem um amor a ponto de entregar pessoas a Jesus Cristo. Jesus igualmente as ama, não as lançando fora independente de qualquer coisa. E temos um Espírito Santo que começa a boa obra nessas pessoas e é fiel e justo para terminar. Porque a Trindade ama. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. E eu sou o Gaba e até a próxima.